Vem comigo, olha, 4 execuções em menos de 2 meses. No meio do fogo cruzado, até quem não tinha nada a ver com a história levou bala perdida. Olha, é assim que está a situação em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E que por isso agora eu quero chamar o Thiago Silva ao vivo, porque o povo anda apavorado lá com essa situação, os assassinatos envolvendo membros de facções criminosas e deixando um clima ainda mais tenso. Thiago, hoje nós temos uma reportagem especial que fala sobre PCC e PGC. Será que esses crimes estariam relacionados com essas mortes que você vai falar agora? Tudo indica, viu, Nader? As pessoas que morreram, a gente foi atrás, a gente fez um perfil, o Balanço Geral quis entender melhor o perfil das pessoas que estão morrendo no município de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Juliano Flauzino era ladrão de banco, foi morto dentro da distribuidora de bebida dele, foi executado, segundo as informações da polícia, inclusive, era o contador de uma facção criminosa. Essa é a informação que vem da polícia. Teve uma pessoa que morreu ontem, Nader, que foi baleada, o Cleiton Leite, ele estava devendo R$500 para uma facção criminosa, R$500. Dizem que uma vida não tem preço, né, Nader? Mas para esses criminosos, eles matam por muito pouco e mataram por causa de R$500. Nós retornamos aos locais onde as vítimas acabaram morrendo, percorremos uma cidade que hoje está assustada e a partir de agora você acompanha com a gente o que está acontecendo na região metropolitana de Curitiba. Acompanhe. Nos últimos dias, uma guerra foi declarada em São José dos Pinhais. Homens perigosos com passagens pela polícia estão morrendo. O primeiro crime aconteceu no final de janeiro, quando Wagner José Vidal foi morto. Wagner era integrante de uma facção criminosa que age nos presídios. Ele foi preso ao tentar explodir o muro da PCE em Piraquara. Ao sair da prisão, foi perseguido e executado no Jardim Cruzeiro. No dia em que Wagner foi morto, muitos tiros foram disparados na rua. Ele estava monitorado eletronicamente e sofreu um atentado. Pessoas invadiram a residência vizinha dele, pensando estar entrando na residência dele. Ele conseguiu fugir nesse momento. Rompeu a tornozeleira, justamente com medo de o localizarem. E quando ele estava chegando ali naquele local, foi abordado por um veículo que fuzilou o rapaz ali, metralhou o rapaz. Foram vários tiros na porta dessa residência. Depois dessa morte, o clima de tensão na região só aumentou e novos tiroteios foram registrados pela polícia. Mais uma vez, homens com passagens pela polícia que exerciam papel importante no mundo do crime foram executados. Começando com a morte de Juliano Flauzino. Natural de São Paulo, Juliano era investigado por roubo a banco. Chegou a ser considerado tesoureiro de uma facção. Juliano foi executado dentro da distribuidora de bebida que tinha montado recentemente. Tarde de segunda-feira e mais um crime. Lino Henrique Soares Cordeiro, também com várias passagens pela polícia, foi perseguido, baleado e morto. Foi nessa rua aqui do Jardim Cristal, em São José dos Pinhais, que mais um tiroteio foi registrado ontem à noite. Duas pessoas estavam aqui, o Cleiton Leite, de 28 anos, e o Joacir Padilha, quando, segundo testemunhas, um carro se aproximou e abriu fogo na direção do Cleiton. Cleiton tinha 28 anos, foi atingido por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. Joacir foi baleado no braço. Segundo testemunhas, Joacir estava no lugar errado, na hora errada. Cleiton constava com passagens por roubo agravado e era um homem procurado pela polícia. Para dificultar a investigação, um dos veículos usados pelos criminosos foi incendiado. A polícia tenta identificar os responsáveis pelos últimos homicídios, com imagens de câmeras de segurança. Familiares das vítimas foram ouvidos, mas preferem o anonimato. Ninguém cobra justiça. Sabe que o caminho escolhido por eles foi o da cadeia e depois do cemitério. Essa guerra é o que acontece agora na região metropolitana de Curitiba. Então, Nader, de ontem para hoje,
Pelo menos 3 pessoas acabaram morrendo nessas últimas horas. Uma foi baleada, uma vítima não tinha nada a ver com a confusão, passava pela rua, no meio do tiroteio, o Joacir levou um tiro no braço, às pressas foi socorrido até o hospital lá em São José dos Pinhais. Mas veja você, Nader, Juliano Flauzino, o homem morto dentro da distribuidora de bebidas, extensa ficha criminal, roubo a banco, integrante de facção criminosa. Lino Henrique Cordeiro, executado ontem à tarde dentro de um carro. Você esteve lá no local, você acompanhou de perto também essa história. Outra pessoa procurada pela justiça, outro homem que respondia por roubo. Cleiton Leite, evadido do sistema. Teve confusão, inclusive, envolvendo o policial militar da região metropolitana. Estava devendo R$500 para uma facção criminosa e teve a pena de morte decretada, executado com vários tiros. E para finalizar, o Wagner José Andrade, morto com vários tiros, mais de 10 disparos. Homem que foi até a penitenciária central do estado, ali em Piraquara, região ali que com certeza a doutora Márcia conhece, você já esteve lá, eu já acompanhei rebelião na frente da Piraquara. O cara foi com bananas de dinamite com o intuito de explodir o muro da PCE. Era altamente perigoso e um dos cabeças também de uma facção criminosa que acabou pagando com a própria vida aqui na região metropolitana de Curitiba. Nader Calil. Isso me chama a atenção, Tiago, e eu peço que você deixe essa lista sempre ao alcance, porque daqui a pouco tem reportagem especial falando dessa briga de facção que você trouxe agora. Ou seja, você corrobora, você confirma o que nós vamos contar daqui a pouco, de que hoje acontece aqui na região algo que o nosso vizinho, o estado de Santa Catarina, viveu entre 2010 e 2017. Uma guerra de facções criminosas e que a doutora Márcia sabe melhor do que eu, que eles estão dispostos a dominar os pontos da venda do tráfico de drogas na região, não é isso, doutora? Exato. A fonte de renda primária, digamos assim, dessas quadrilhas, né, dessas facções, é exatamente o tráfico de drogas. Não que não existam outros crimes que eles também participem, como o próprio tráfico de armas, né, com a incursão em roubos, roubo a banco e outros eventos. Mas o centro disso é o tráfico de drogas. Então eles tentam ingressar para ocupar posições que uma outra facção já está ocupando, né, Nader? E daí, Tiago, traga mais detalhes. Eu ouvi que você ia fazer um comentário aí, por favor. Ô Nader, tem um detalhe importante aí nessa confusão toda, porque a polícia ouviu pessoas ligadas a facções criminosas e teve um integrante de uma facção bastante conhecida que age no Brasil inteiro, que foi à delegacia pedir proteção para a polícia, para você ver a situação que hoje está, esse confronto entre essas facções criminosas de pessoas que têm algum tipo de problema, que cometeram algum tipo de crime e que vão à polícia e pedem por socorro porque tem a vida já ameaçada. A polícia investiga todos esses casos, mas efetivamente ainda ninguém foi preso. Trabalho em parceria da Delegacia de São José dos Pinhais com a DHPP e com certeza muito trabalho nas próximas horas, Nader. Tiago, assim como aconteceu em 2010, onde eu fui um dos primeiros a denunciar a criação dessa facção criminosa denominada PGC, que segundo os fundadores aconteceu em 2003, hoje no Balanço Geral, pela primeira vez, a guerra do tráfico de drogas envolvendo as duas facções criminosas confirmada pela polícia. É o que você vai ver na sequência do BG, veja só. Duas facções criminosas em clima de guerra. Duas execuções em questão de horas. Você vai saber os detalhes das investigações da polícia sobre as duas mortes. Uma que aconteceu em São José dos Pinhais, a outra no bairro Cajuru, em Curitiba. O que tudo indica, sim, pode ser, é possível que exista um confronto entre facções criminosas que está resultando um número expressivo de homicídios, tanto na região metropolitana de Curitiba quanto na capital. É reportagem especial, é no Balanço Geral. No Balanço Geral, Tiago Silva, e com uma entrevista com o delegado Antônio Joca, que os paranaenses talvez não conheçam, mas os catarinenses sabem bem, um delegado que trabalhou no combate a essas duas facções criminosas no Rio de Janeiro e Santa Catarina, e que agora começa a auxiliar a polícia do Paraná, porque enquanto estão
os bandidos se matando é o comentário nas redes sociais, Thiago. Deixam eles se matar entre eles. Mas vítimas inocentes podem acabar se tornando alvo dessas brigas, dessas duas facções, não é, Thiago? E tem um outro detalhe também, Nader Kalil. Ontem à noite teve uma pessoa do bem que não tinha nada a ver com a confusão que foi baleada. Só que em pelo menos 2 ações programadas por essas quadrilhas, eles roubaram em 2 execuções, 2 pessoas que acabaram perdendo a vida, tanto na morte do Wagner José Andrade, como na morte do Lino Henrique Cordeiro. Eles roubaram um carro, eles roubam o veículo, executam a vítima, depois eles saem com o carro e colocam fogo no veículo para não deixar pistas para a polícia. Foram 2 carros roubados em 2 execuções e 2 veículos queimados. E gente sendo vítima de bala perdida. Eu sei, as pessoas falam, enquanto estão morrendo entre eles, mas tem gente do bem pagando também essa conta, Nádia. A doutora Márcia sabe muito bem o que é isso. Daqui a pouco o Thiago Silva volta conosco aí trazendo informações. Tem reportagem especial dessa briga de facção. Mas, doutora, é importante que a sociedade saiba que só o trabalho das polícias, a denúncia por parte da comunidade, é que a polícia vai conseguir combater essa guerra que está acontecendo entre as facções, não é? Com certeza tem que ser uma união de forças. Mas para quem acha que tudo bem bandido matando bandido, vamos lembrar que nós já tivemos crianças mortas e crianças feridas, que efetivamente não há como dizer que elas teriam alguma coisa a ver com a criminalidade que está acontecendo. Então é importante sim que as inteligências das polícias, juntamente com as polícias de base, que têm muita informação, se unam para que se faça, nesse momento, um combate mais efetivo, não só a esses executores, mas principalmente aos mandantes, aos cabeças, né, Nader? Tá certo, doutora Márcia, que volta na sequência. A gente continua nesse assunto para você entender agora o que está acontecendo na região metropolitana de Curitiba. E, infelizmente, eu vou confirmar a você. As polícias já sabem, confirmaram, mas vamos ter mais mortes numa guerra de facções criminosas.